capítulo 22, versículo 17. É a escritura que nós vamos ler. Eu ia falar em outro assunto. Na verdade, de manhã eu tinha um assunto sobre... Eu gostaria de trazer aqui os três mundos, né? E falando também sobre as três etapas da graça. E quando cheguei, começou a me vir essas escrituras aqui. É uma escritura que o pastor Osmar está pregando, Apocalipse 22, 17. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Vocês lembram de orar pela irmã Maria Goulart de Bom Jesus? Ela está internada, muito fraca, e ela está sem apetite. Nós já oramos, mas a igreja continue orando por ela, né? Vocês não esquecem de orar pelo irmão Johnson, a irmã Eva, a irmã Marta, a irmã Yossi, né? A família, as lutas, provas que estão passando. Bondoso Deus e nosso querido Pai, estamos aqui para aprender de Ti, Senhor. Dependemos do Senhor. Abençoa Teus filhos em toda parte, dê Tua bênção, Tua graça e nos ajuda a estarmos unidos nessa cabeça, como parte deste corpo. E toma esse pouco de pó nas Tuas mãos e usa como o Senhor queira usar. E nos abençoe grandemente, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos, que Deus os abençoe. A aliança de casamento no dedo do profeta. A Bíblia, ela é cheia de tipos, né? Tipos. E o Antigo Testamento é uma sombra do Novo, né? Nós temos no Antigo Testamento a José, representando a Cristo, né? José também é um tipo da noiva do Senhor Jesus. Em alguns sentidos, ele também representa, né? Como ele representa o Senhor Jesus. E a história de José é uma história muito bonita, muito linda, e tem um significado muito profundo e muito importante para nós que cremos na mensagem desse último dia. Nós chegando aqui no Novo Testamento, nós temos aqui no livro de Apocalipse, Jesus, o anjo e João. O irmão Brana fala sobre o Espírito, o profeta e a esposa. Agora, essa mensagem é uma mensagem profética. Você tem que ter percepção profética para que você receba ela. É uma mensagem que você recebe por fé, porque Deus é fé. Deus não é conhecimento, né? Você não estuda Deus. Teologia é ensino de Deus, mas teologia tenta ensinar Deus, mas está errado, né? É ensino do homem, é diabólico. Porque a árvore do conhecimento do bem e do mal produziu o quê? Morte. Tudo que veio da árvore do conhecimento do bem e do mal morreu. A árvore da vida produz vida. Então a nossa redenção veio da árvore da vida, né? Jesus Cristo é a árvore da vida. Como o livro de Gênesis é também um dos livros importantes, né? Como o livro de Apocalipse é um livro importante para nós, ele não é um livro importante para Satanás, né? Ele está sempre batendo contra o livro de Gênesis e contra o livro de Apocalipse. Quando os selos, né, que os selos eles foram revelados, não tem mais selos para serem revelados. O sétimo anjo revelou todos os mistérios dos 7 selos.
Ele mesmo, em 2 mensagens, ele nos fala que cada mensageiro foi um selo. Agora, o irmão Branham é parte da esposa de Cristo. Ele não é a esposa de Cristo. Agora, ele vem para representar o esposo. Ele é um tipo do esposo aqui. Apocalipse 10, 1 a 7 é o esposo. Apocalipse 10, 8 a 11 é a esposa. É a nossa fé, é o que cremos. Porque os 7 trovões, qual é a missão dos 7 trovões? Os 7 trovões é para reunir a noiva para a fé de arrebatamento. Os 7 trovões nos dá uma fé de mudança, de transformação, né? Só os 7 trovões para fazer isso. E os 7 trovões já foram revelados. O irmão Branham fala na mensagem O Desvelar de Deus, 341, 342, ele diz que Apocalipse 10 foi revelado. Tudo. O que é Apocalipse 10? Apocalipse 10 é a revelação dos 7 trovões. Você encontra os 7 trovões em Apocalipse 10. A fé para o rapto está em Apocalipse 10. No mais é tudo história. O 6º selo é para os judeus, 5º selo é para os judeus, né? 1º, 2º, 3º selo, 4º selo se trata das eras da igreja, né? O 4º selo é um selo predito, que ainda está em cumprimento. E cada mensageiro foi um selo. É tão simples. O selo é o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo foi o mensageiro de cada era, somente que ele estava em um mensageiro, ele estava em um corpo. Agora nós tivemos durante as eras 5 mensageiros, 2 profetas. Tivemos Paulo e Branham. Agora, quando nós chegamos na era da esposa, fora de Laodiceia, aí quando nós chegamos fora de Laodiceia, depois do 7, você volta ao primeiro, você volta à eternidade, porque 8 é a eternidade, não tem o 8º mensageiro. Nós, na verdade, estamos na era eterna, porque essa mensagem já não leva para o círculo, já não está nos levando para dentro da eternidade. É esta mensagem. Porque aonde está o problema aí hoje, com as pessoas, é com o homem, que Deus tem confiado para nos mostrar essas coisas, porque todos querem ser esse homem. O problema aí é o homem. O problema sempre lá no Egito foi o homem. O problema em todas as eras foi o homem. Porque o irmão Branham diz: todos querem levar a bola, né? Mas nós temos que proteger o homem que está com a bola. Mas o que vamos mexer um pouquinho aqui, em poucos minutos, é sobre esse casamento. Veja que a aliança está no dedo do profeta. A aliança tem que estar no dedo, e o profeta não é a noiva. Não é a noiva, não representa a noiva, ele é parte da noiva. Até que, num sentido, lá na sua era, no seu dia, estava representando ela, mas ele não veio para representar ela, ele veio para representar o esposo. Ele veio para representar o esposo. Ele na terra veio fazer o casamento. Ele veio fazer o casamento. E a aliança está no seu dedo. O irmão Branham fala isso nas 10 virgens. Na mensagem às 10 virgens, no parágrafo 11, ele disse: ele me investiu como pai fez com o filho pródigo. Colocou um manto novo sobre mim. A vestimenta não é minha, a sua vestimenta da sua justiça que ele colocou sobre mim, e um anel de casamento em meu dedo, para que eu esteja com a noiva naquele dia. Então, irmãos, o ministério quíntuplo, ele não é de debate, ele é de ensinamento, né? É um tempo realmente de ensinamento. O anel veio na sua mão, a aliança.
Então, se está na sua mão, ele estava como profeta, aquele homem profeta. Porque Brana é o esposo. Brana, Deus Brana é o esposo. Você tem que saber quem é Deus Brana e quem é Brana, o homem, pai do irmão José, pai de Bilipou, de Sara, de Rebeca, o sogro de George Smith, o homem que tem netos e netas, que caçava, que pescava. E esse representou o esposo. Agora, Brana, Deus Brana é o esposo. Deus Brana. É pouca gente que tem a coragem de falar isso, Deus Brana. Então, você vendo um profeta Brana e Deus Brana, tudo representado nele ali. Agora, tem esse relato daqueles, parece que foram 6 sonhos, que da mensagem Senhores, é este o tempo, quando ele prega essa mensagem antes da revelação dos 7 selos, que de todas as suas mensagens, em 33 anos de ministério, foi a mensagem mais sobressalente, né? Antes do selo, né? Depois do selo foi a mensagem, o sinal. Agora, Senhores, esse o tempo, ele conta esse sonho aqui. São sonhos de vários irmãos, mas ele colocou aqui. E quando ele prega a mensagem Senhores, esse o tempo, ele usa a escritura de Apocalipse 10. E a mensagem Senhores, esse o tempo foi pregada em 30 de dezembro de 1962. Então o irmão Parnell disse que eu disse a ele: irmão Parnell, comece, e o primeiro lugar onde você chegará será Zípora. Zípora significa ou parado ou algo. Eu disse: não fique lá, então vá, e ao seguinte você encontrará uma anciã, uma senhora de idade, um ancião, uma senhora de idade. Então não te detenha ali, prossiga de novo e encontrarás uma mulher de idade. Não te detenha ali. Todo o tempo estávamos, e eu estava falando, e estávamos caminhando através da neve, era um sonho. E eu disse: vá até você encontrar minha esposa. E quando você encontrar minha esposa, pare ali. E ele disse que olhou, e estávamos fora da neve, num deserto, e eu desapareci. Ele olhou para trás e viu a sua esposa tirando água de um poço por meio de uma bomba, e um ministro estava puxando para afastá-la da bomba d'água. Ela o estava observando e ele despertou. Aqui está a interpretação do seu sonho. Parágrafo 138. E eu podia haver falado a você naquela noite, mas eu simplesmente me afastei, de maneira que essa Zípora e uma anciã e outra bem anciã, essas são igrejas. Vê, Zípora, na realidade, sendo a esposa de Moisés, Zípora, e notamos que eu lhes disse que não se detivesse ante elas, sem importar quão velha fosse, elas eram organizações. Não te detenha ante elas. Elas viveram o seu tempo. Lutero viveu o seu tempo, Wesley viveu o seu tempo, Pentecoste viveu o seu tempo, primeira e segunda etapa viveu o seu tempo. Não te depare, não pare diante delas. Não pare diante de primeira e segunda etapa. Olhe, não te detenha. Porém, quando chegou a minha esposa, a qual é minha igreja, a qual Jesus Cristo tem me enviado nesse dia final, e aqui está, detenha-te. E eu fui para o oeste. Então, quando você chegar onde está minha esposa, qual é minha igreja, então estava ele representando quem? O esposo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. E o Espírito e a esposa diz: vem. E quem ouve diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser,
tome de graça da água da vida. Não é o homem que está falando Brana. Ele está representando, mas o esposo é o Senhor Brana, é o Deus Brana. Ele é o esposo dessa esposa. Essa esposa chama-se Brana. Agora, Apocalipse 10, 8 a 11, João toma o livrinho da mão do anjo, come, profetiza outra vez. O diabo não gosta de Apocalipse 10, 8 a 11. Não, ele quer dar sua interpretação em Apocalipse 10, 8 a 11. Ele não quer que seja essa pessoa. Não. E se fosse outra, ele também não ia querer que fosse a outra. Se fosse o homem do Canadá, o homem de Trindade e Tobago, o diabo também ia ser contra esse homem. No tempo do pastor Joaquim, muitos queriam ser o pastor Joaquim, mas Deus escolheu, foi ele. Você sabe que a esposa hoje, ela é advogada do esposo. Ela é advogada dessa palavra. Ela é advogada. Apocalipse 10, 8 a 11, João é advogada da palavra. Ele é o defensor dos selos, dos trovões, do novo nome, da mensagem de uma só pessoa. Ele é o único defensor dessa mensagem. Ele é advogado dessa mensagem. Porque a esposa, diz o profeta, ela é a advogada. Mensagem 10 vezes 198. Você note aí. Veja só. Na última frase ele diz: aqui está a noiva, a advogada. Ela é advogada. E ela vai ser também juíza. Porque os santos hão de julgar o mundo. Paulo disse aos Coríntios, capítulo 5, se eu não me engano, nós vemos as noivas que caíram da palavra, Eva, a noiva de Jeová, a noiva de Jesus. Agora, essa desse último dia, ela foi feita para não cair. Ela chegou a formar-se para defender a palavra. Eva não conseguiu defender a palavra. A noiva de Jeová não conseguiu defender a palavra. A noiva de Jesus não conseguiu defender a palavra. Teve que aceitar Pai, Filho e Espírito Santo. Teve que aceitar a adoração de imagens. Teve que aceitar todo tipo de espiritismo. Mas a noiva desse último dia, ela é advogada. Agora, quando você vê João trazendo a sua mensagem, profetizando outra vez, ele é o defensor do novo nome. Ele é o defensor. Mostre algum defensor do novo nome hoje. Mostre o defensor do selo, dos trovões, do novo nome, da mensagem de uma só pessoa na terra, que defende ela 100%. Que defende ele 100%. Porque aquele que me envergonhar de mim aqui na terra, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai. Agora, aquele que testificar de mim aqui na terra, eu testificarei dele ali. Indo a mensagem provando a sua palavra, 236. Agora lembre-se, não era Jesus aquele que conversava com Abraão lá, que podia discernir os pensamentos na mente de Sara atrás dele. Esse não era Jesus. Ele ainda não tinha nascido. Está falando do homem, da carne. Não, aquele que estava em carne lá era Elohim. Mas era um homem em carne humana, que Abraão chamou de Elohim, o grande todo-poderoso. Veja, ele fez um corpo para si mesmo, né? Não foi um bebê. No ventre de Maria ele fez um bebê, gerou um bebê. Agora aqui ele criou um corpo, como ele fez Adão. Entrou nele, fez um para Miguel, outro para Gabriel, para visitar Abraão.
mostrando, Jesus disse, como foi nos dias de Sodoma. Agora, observe bem, quando o Filho do Homem se revelar, não mais como uma igreja, veja, não mais. O Filho do Homem não se revela como uma igreja. Nós vemos que ele se revelou em carne, já com um novo nome. Como aquele que foi Abraão não era Jesus, aquele que veio a esposa nesse dia também não era Jesus, era Brana. Vejam aqui. A noiva é chamada, veja, naquele dia o Filho do Homem se revelará. Para quê? Para ligar a igreja à cabeça, unir o casamento da noiva. O chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Agora, o que vem fazer o sétimo anjo? Vem unir os dois em casamento. Porque quem é o esposo? O esposo é a palavra revelada. A esposa é a mensagem da hora. É essa mensagem que você está ouvindo, essa mensagem que você é parte. O chamado do noivo virá diretamente através disto, quando o Filho do Homem descer e vier em carne humana para unir os dois. Agora, quando une os dois se torna um. A igreja tem que ser a palavra, ele é a palavra, e os dois se unem. Para isso ser feito, será necessário a manifestação da revelação do Filho do Homem. Nós tivemos tudo isto em Apocalipse 10. Nós tivemos tudo isto no ministério do irmão Brana. Agora, hoje é outro dia. Hoje é outro dia. Hoje já não é o dia do Filho do Homem, do esposo. Hoje é o dia da esposa. É o ministério da esposa. Hoje ela está defendendo essa palavra. Ela é advogada. Você está vendo o que eu quero dizer? Veja, é o Filho do Homem, Jesus Cristo, que descerá em carne humana entre nós. Ele já desceu. E tornará a sua palavra tão real que unirá a igreja e ele como sendo um. A noiva. Então ela irá para o lar, para a ceia das bodas. Agora, o rapto é ir à ceia das bodas. O casamento é aqui. A festa é lá. Quando você é raptado, você vai para a ceia das bodas. Você vai para a festa do casamento. Se você verdadeiramente casou com a palavra revelada. Ela já está unida, quer dizer, já está casada. Agora, irmão Brana, ele não é tipo da noiva, ele é parte da noiva. Ser tipo da noiva é uma coisa, ser parte é outra. Ele vem e representa o esposo. E ele disse: eu em seu lugar aqui, na plataforma. Era São João 14:12. Era Deus em carne humana outra vez. Agora, João não representa o esposo. João representa a esposa. João está representando a esposa. É muito simples. Não adianta pregador ficar dando gritinho, gritinho. Ninguém vai ficar escutando gritinho. É uma revelação. Não é gritinho, não. É uma revelação. Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta revelação. Não tem explicação. É como um novo nome, só sabe quem recebe.
ela já está unida, vê? Vamos para a ceia das bodas, não para as bodas. As bodas é aqui, as ceias das bodas é lá. Mas o arrebatamento é ir para a ceia das bodas, diz o profeta. Quando a palavra aqui se une com as pessoas e os dois se tornam um, então o que faz isso então? Manifesta o Filho do Homem novamente. Agora tem uma mensagem para isto. Em 1961, 62, veja que o irmão Brana pregou 3 mensagens intituladas O Absoluto. Numa delas ele disse: a fé para o rapto está nas mensagens daquele dia. Se o rapto fosse naqueles dias, a fé para o rapto estava ali. No primeiro selo 75, o irmão Brana diz: com o que temos agora não podemos subir. Quer dizer, a fé para o rapto já não estava naquelas mensagens até 62. É necessário esses 7 trovões. Então, o que quer dizer? É necessário Apocalipse 10. Que Apocalipse 10 revela os 7 trovões. A revelação dos 7 trovões se abre em Apocalipse 10, porque ele desce com o livrinho aberto. Os 7 trovões não se abrem em Apocalipse 6. Não, nem Apocalipse 7, nem 8, nem 9, 10. Apocalipse capítulo 8, quando abriu o 7º selo, houve silêncio. Apocalipse 10 soa 7 vozes, não tem mais silêncio. O 7º selo tem silêncio. Agora Apocalipse 10, os 7 trovões, não há silêncio. É BRANHM, perfeito, perfeição. Então, o arrebatamento é ir para a ceia das bodas. Quando a palavra aqui se une com as pessoas. Para finalizar, 211, provando a sua palavra. Ele estava nos pés em Lutero, nas coxas em Wesley, nos ombros em Pentecoste. Está vendo o que eu quero dizer? Ele é a cabeça. A esposa é o quê? É o corpo. Mas tem outra coisa no meio, hein? Tem um pescoço. Nós temos cabeça, pescoço e corpo. E você não une corpo sem pescoço. Então Brana não é a esposa. Esposa é o corpo, ele não é corpo, ele faz parte. Vamos terminando de ler? É importante ler a mensagem. Ele é a cabeça, Cristo. Você tem uma parte que une isso, diz o profeta. É esta hora que estamos vivendo agora. Agora, veja só. Não a parte dos pés, não a parte da coxa, não a parte do ombro, mas a parte do pescoço, está certo? Isso une a cabeça, é a parte do corpo. O profeta o que representa o esposo é o pescoço. Sem o pescoço não une. Nós não tínhamos 7 selos, 7 trovões. Se ele não juntasse esses cabos soltos todos, nós não sabíamos que era o novo nome. Então nós temos essa parte aqui. Nós tivemos Lutero, Wesley, Pentecoste. Pentecoste foi as línguas. Tivemos a visão, mas aí nós precisávamos de ter o pescoço. Então o que ele veio fazer, o Filho do Homem? Na mensagem provando a sua palavra, nós terminamos de ler aqui, ele veio unir. Ele veio unir a noiva em casamento. É o 236. Ele veio unir ela em casamento. Ela está unida.
Então ele é a parte do pescoço que veio unir. Que Deus assim te abençoe, né? Então você veja, João representa, é porta-voz da esposa. João é advogado da esposa, porque diz, a esposa é advogada da palavra. Desse dia, ela defende a palavra, ela defende. Você tem um problema para resolver na justiça, você tem que ter um advogado. E hoje há tantos problemas espirituais. Você encontra alguém que não está batizado correto, você vai defender a palavra. Você é advogado dele. Então, quando nós chegamos na parte dos mistérios revelados, dos trovões, tem que ter o representante, porque ela é sua advogada. Então tem que ter o advogado. Não é Brana. Hoje não é Brana, hoje é João. É o que nós estamos ouvindo desde o início, desde o começo. Ficamos de pé. Bondoso Deus, foi antes da fundação do mundo que o Senhor colocou naquela partezinha, naquela seção do livro, os nossos nomes, Pai. Te damos graça pela Escritura, que nós fazemos parte dela nesse dia. Nós te damos graça pela sua palavra, te damos graça pela mensagem. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, abençoa, restabeleça a saúde da irmã Maria Goulart. Pai Celestial, dê vitória para a irmã Marta, a irmã Elci, irmão Jonso, a irmã Eva, toda a família. Pai, abençoa ali os irmãos de Bom Jesus e abençoa a tua serva, Senhor. Dê ela graça, bênção, força. Te damos graça pela sua palavra, pelos teus filhos que vieram de longe para estarem aqui, para te louvar. E tu tem nos abençoado com a mensagem de Apocalipse 10, 8 a 11. Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém.